Nós vamos ler no capítulo 24. Lucas 24. É um texto que nos conta que Jesus ressuscitou de manhã cedo, alta madrugada. Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e algumas outras mulheres viram e confirmaram a visão que tinham tido, e essa informação tinha chegado ao grupo dos apóstolos. Foi essa informação que fez Pedro e João correrem juntos, saindo do lugar onde estavam, para a tumba onde Jesus tinha sido sepultado. E como João era mais jovem, chegou antes, correu mais, e o testemunho que ele dá no evangelho dele é que ele chegou e ele viu os lençóis como haviam sido deixados. Pedro, que chegou depois, também viu e diz lá, e creu. Ambos viram e creram, porque os lençóis tinham sido atravessados. Não era apenas um movimento de um ser cataléptico que acorda depois de 3 dias de catatonia e aí sai desesperado, conforme o mito do Sérgio Cardoso, que acordou no caixão e sai tentando rasgar o pano que o envolvia. Ou seja, não havia esse estresse do desespero no pano. E foi isso que os fez ver e crer. Foi essa sutileza da travessia multidimensional. De modo que aquilo ficou oco. E aquela oquidão era em si sobrenatural e chocante. Tão chocante quanto o fato do corpo não estar lá, porque o corpo podia não estar lá e não ter sido chocante. Bastava que os lençóis estivessem todos revirados, rasgados, panificados pelo acordado zumbi. Mas como eles tinham sido atravessados, como havia uma ordem inumana naquilo ali, João, que chegou, olhou, viu e creu. E ainda havia um detalhe sutil, de que o lenço que estivera sobre a face de Jesus tinha sido colocado delicadamente num lugar à parte. E aí Pedro chega na carreira ofegante, também olha e crê. O prosseguimento do texto é o que nós vamos ler agora, que começa no verso 13, que é o final daquele dia, ao pôr do sol, ao cair da tarde, que é um momento nostálgico, é um momento de muitos poetas, é um momento de determinada reflexão para muita gente. Eu, por exemplo, me lembro que desde menino o cair da tarde me era um cenário de evocação de uma melancolia inexplicável. Deixou de ser depois de muito tempo. Mas desde 7 anos de idade eu me lembro perguntando aos meus primos, que pareciam tão normais quando o sol se punha, e eu me sentia tão melancolicamente saudoso de uma coisa que eu não sabia o que era, que eu me lembro de mais de uma vez lhes ter perguntado se eles não sentiam aquela coisa que eu sentia. Eles estão assim, no fim do dia e do pior dos dias, porque o que aconteceu com esses homens é uma das experiências humanas mais traumáticas que se pode ter, que é aquela de você se abrir ao extremo, não ter mais o que não abrir. E não ter mais o que não abrir significa abrir-se para Deus sem reservas e de uma maneira absolutamente louca.
Porque o que nós não percebemos, por causa do nosso distanciamento no tempo, por causa da carolice, da religião, da beatificação do cristianismo e das histórias cristãs, e também por uma ignorância histórica enorme, que não nos permite discernir o significado de cada personagem daquele que aparece no Evangelho, como alguns deles eram pessoas escandalosas, como foram apanhadas por Jesus de modo ilustrativo justamente para chocar, como existe uma intencionalidade revolucionária no Evangelho o tempo todo, e como a gente não conhece o significado daqueles partidos, daquelas pessoas e daquelas representações. Parece uma coisa assim, sabe? Gente encontrando gente, vai ser muito significado. Só que discernir o significado daquele momento histórico, não só existencial, mas do que o circunscrevia, é fundamental para nós nos entendermos agora, hoje, neste dia. Porque muitos de nós viemos aqui e já experimentamos no coração os sentimentos que esses homens conheceram e experimentaram. E eu vou explicar a vocês por quê. O texto é Lucas 24, do verso 13 em diante. Eu vou tomar a liberdade de ir contando a história. Quem quiser ler, a maioria já conhece. Mas o fato é que eles estão se dirigindo a uma cidade chamada Emaús, que se posicionava a cerca de 13 quilômetros de Jerusalém, na direção do mar Mediterrâneo, onde hoje é Tel Aviv, que coincidentemente é também o lugar onde o sol se põe em Israel. É o lugar do poente. Por isso é que se diz que eles estão saindo ao pôr do sol, porque não é só um horário, é um cenário também. E é mais do que um cenário só físico, é um cenário existencial, é um cenário psicológico, é um cenário profundamente humano, porque o cenário descreve exatamente o que está acontecendo dentro deles. E eles saem de Jerusalém, e o texto diz que o nome de um é Cleopas, o nome do outro não é mencionado, e que eles vão andando e caminhando e discutindo e conversando. Eles tinham feito parte do grupo que havia acompanhado a Jesus durante muito tempo. Existe a suspeição até de um certo parentesco desse outro indivíduo não mencionado com uma pessoa da família de Jesus, conforme algumas tradições irrelevantes em qualquer caso. O fato é que era gente que tinha aberto tudo. Gente que tinha deixado pai, mãe, amigos, negócios, empresas, sonhos, expectativas, ambições, amores, desejos, poderes, largado tudo. Desde que tinha largado pouco, porque pouco era o que tinha, mas quando tudo que a gente tem é pouco, o pouco para nós é tudo. Então largou o seu tudo pequeno, como aquele que largou o seu tudo grande, como Mateus, que era um dos homens mais influentes da cidade inteira, como coletor de impostos, era um dos homens mais ricos da região, mas que também fez a opção de largar e ir. E se a gente pensar bem, para os nossos padrões modernos, é absolutamente louco. Nós somos tão politicamente corretos que o Evangelho nos choca de cabo a rabo, nos choca tanto que a gente prefere pensar que aquela maluquice só foi cometida porque Deus estava encarnado ali. Do contrário, não é para se cometer aquilo nunca mais na vida. Ou seja, o Evangelho é tão contrário à nossa comodidade, à nossa acomodação, que a gente prefere prendê-lo nas páginas da Escritura do que trazê-lo para o cotidiano da nossa existência, porque ele é insuportável na mobilidade dele, no chamado permanente à consciência, a todas essas coisas
e, sobretudo, em alguns casos, a rupturas, a cortes, a deixar, a cortar cordões umbilicais, a virar homem. Até para casar na Bíblia você deixa alguma coisa, deixa pai, deixa mãe, e para virar gente em Deus a gente deixa, vai deixando. É um processo que Jesus chamou de morte, mas que de fato é vida. E eles estavam vivendo esse processo, e vivendo esse processo no meio de uma ambiguidade enorme. Porque o primeiro problema foi ter que reconhecer que naquele rapaz de 30 anos de idade, que tinha uma cara como a tua, como a minha, mais bonita, mais feia, mais exótica, mais normal, a gente não sabe qual era, mas ele era só um rapaz de 30 anos de idade, que carregava etariamente nenhum poder de impressionar ou de se fazer respeitar, porque era jovem demais para ter lugar entre os anciãos, que eram os sábios, que carregavam a respeitabilidade rabínica e de todas as sabedorias que Israel ouvia. Então, de fato, a gente está diante de uma anomalia, de um homem de 30 anos de idade, que aparece e que começa a dizer coisas e a confrontar de Moisés a qualquer um que, tendo sido mal interpretado ou tendo ficado obsoleto para ele, tinha se tornado coisa do passado. Porque ele ainda vai chocando muito mais e vai dizendo que ele é a encarnação de todos os sonhos, de todas as promessas, de todas as profecias, de que todos os pombinhos imolados, todos os cordeirinhos, todos os cabritinhos, todos os bodes, todos os bezerros, todas as ofertas, todas as tentativas de agradar a Deus, todos os ritos, todos os cultos, todas as leis, todas as coisas, todos os sonhos, todas as profecias se encarnavam nele. E você imagina o que é para um homem que não tem nem a coragem de pronunciar o nome de Deus, porque é um nome tão santo que eles não pronunciavam, e quando pronunciavam sem determinadas letras para não caracterizar a nomenclatura, porque Deus é mistério puro e santo. De repente chega alguém com cara, com altura, com corpo, com tamanho, com voz, com timbre, e se apresenta como Deus, e vai se apresentando. Ele não chega dizendo, olha, eu sou Deus, mas ele vai se comportando como Deus, vai se comportando quando perdoa como Deus, vai se comportando quando cura como Deus, vai se comportando quando faz o que quer como Deus, quando chama quem quer como Deus, quando escolhe antagônicos para fazerem parte do mesmo projeto, quando chama inimigos para se reconciliarem num sonho que é a realidade do reino, quando vai desconsiderando homens e mulheres, castas, escravos, realezas ou pessoas consideradas de reputação elevada, e coloca todos eles debaixo de um mesmo caminho e de um mesmo modo de vida. Por isso é que a mulher do irmão de leite de Herodes é uma daquelas que o servem no caminho, juntamente com sua mãe, com Madalena, com Salomé e com tantas outras, porque ele vai do pobre ao mais rico, ele transita do lugar mais impuro, mais nojento, mais abominável, um cemitério gentil em Gadara, no mesmo dia, para a casa do chefe da sinagoga, para a casa de Jairo, e ressuscita a sua filha, sem ficar 7 dias se purificando em água, sem cumprir rituais nenhum, com aquela liberdade que só Deus tem. É à medida em que ele vai caminhando como Deus, sem em momento algum fazer o discurso de Deus para si mesmo,
é que os discípulos vão começando a ver que Deus está presente entre eles, que transcende um profeta, que transcende qualquer coisa. Ele apazigua ventos e ondas, aí suscita uma questão: quem é este que até os ventos e os mares lhe obedecem? Mas quando ele anda sobre as águas, ele já não suscita uma questão, ele gera uma afirmação: este verdadeiramente é o Filho de Deus, disseram eles ajoelhados. Quando ele fascina, o fascínio dele deixa o indivíduo entre a vontade de nunca mais deixar de estar com ele e o desejo suicida de se afastar dele por não suportar ser quem é na presença dele, como foi o caso de Pedro, que se agarra a ele o afastando, que tipo dá um abraço de tamanduá dizendo não te deixe de modo algum, enquanto contraditoriamente diz afasta-te de mim porque eu sou um pecador, mas fica sabendo que eu não te largo nunca mais. É o tipo de suscitamento que ele vai gerando nas pessoas à medida em que o caminho vai acontecendo. Acontece que esses homens que vão tendo essa revelação gradual, paulatina, até o ponto dela se transformar em verbal. Não sei se vocês percebem a pedagogia silente, calma de Jesus o tempo todo com aqueles discípulos. João Batista deu testemunho dele, ele não deu testemunho de si mesmo, jamais. João teve que dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e recomendar a alguns discípulos que o seguissem. Mas quem o seguiu não ouviu dele muito prazer: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele sempre disse: é outro que dá testemunho de mim, não sou eu que dou testemunho de mim mesmo. Quem dá testemunho de mim é meu Pai. Se vocês não creem em mim pelo que eu sou, crede ao menos por causa das mesmas obras. Aí ele tem liberdade de dizer: porque eu e o Pai somos um, igualzinho. Então esses homens vão e chegam a um ponto, num determinado momento, também no caminho. Porque se você lê os evangelhos, especialmente o de Marcos, você vai notar que quase tudo quanto acontece em Marcos acontece com a palavra, ou a terminologia, ou a significação do caminhante, do hebreu, do andante, do errante, do cruzador de fronteiras. Marcos, por exemplo, chega a ser repetitivo com e atravessou para as regiões tais, e cruzou a fronteira tal, e deixando o lugar tal, foi para o lugar tal. Ele está sempre cruzando, e a palavra hebreu, vocês todos já aprenderam, vem da raiz da palavra, que significa aquele que cruza, que anda, que não se satisfaz com fronteiras nem com limites, que aceita um chamado à crescência permanente, é o desinstalado existencialmente, ainda que more no mesmo lugar da infância até a morte, pode ser ainda assim um hebreu existencial, porque o caminho do hebreu não é feito de uma geografia externa, mas de uma capacidade interior de renovar a sua mente todos os dias. Esses homens um dia no caminho na direção de Cesareia de Filipe, lá Mateus capítulo 16 nos diz, já depois de terem feito todas essas confissões anteriores, que vão da perplexidade que já confessa o divino, até a afirmação que já o declara como Filho de Deus, há um determinado momento, situação na qual, no caminho para uma região pagã, que era Cesareia de Filipe, por isso a cidade tinha esse nome, porque era dedicada a César, imperador, César. E César não era um imperador qualquer, um imperador que carregava, chamava para si papéis e prerrogativas de divindade. Para a mente de um judeu tradicional, era como você ir visitar o trono do abominável da desolação.
Tanto é que não havia população judaica lá morando no lugar, porque era um lugar repugnante, abominável. Como não havia quase nunca uma população judaica estabelecida ali, porque vocês lembram que lá no livro de Josué, aquela parte da terra tocou a uma banda da tribo de Dan, lá no extremo norte de Israel, no sopé do Monte Hermon, e lá está dito que eles nunca conseguiram de todo desinstalar os povos pagãos que viviam no lugar, de modo que o paganismo sempre prevaleceu ali, e foi o lugar ideal que Herodes Filipe encontrou para construir uma cidade bajulante, uma cidade que era uma puxação de saco político para o César, o imperador, chamando de Cesareia de Filipe, ou Cesareia Filipai, porque ele tinha que botar o nome dele também no negócio, como todo bom político bota em qualquer placa, né? Realização de Filipe em homenagem a César. Mas o lugar era tão pagão que havia altares e nichos dedicados a todas as formas de deuses. E eles estão saindo da Galiléia dos gentios e andando na direção norte, na direção hoje do Líbano. No caminho para lá, enquanto eles vão andando e conversando sobre muitas coisas, Jesus vira-se para eles e lhes faz a seguinte pergunta: o que dizem as multidões que eu sou? Aí eles começam a dizer: ó, tem um papo rolando aí de que você é João Batista, que ressuscitou de entre os mortos, por isso em ti operam poderes miraculosos, como ressuscitar mortos e coisas do gênero. Ficava difícil explicar como é que os dois tinham sido contemporâneos, mas agora João Batista estava encarnado nele, né? Mas tem outros que dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Isaías, ou algum dos profetas que voltou. E ele lhes perguntou: mas vós, o que dizeis? Ou quem dizeis que eu sou? Ele em momento algum antecipa nada a eles antes que eles tenham coração para discerni-lo e dizer quem ele é. E aí Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E ele faz uma afirmação que a gente não leva a sério, e ela é fundamental, porque ela não divide mais o mundo entre sábios e incultos, entre inteligentes e burros, entre QIs elevados e retardados, porque relativiza toda a capacidade mental, intelectual, filosófica, teológica, humana, perceptiva, quando diz: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque essa revelação aqui não procede de carne nem de sangue. Não existe nada num ser humano que seja capaz de ver o que tu viste. Não existe nenhuma mente e nenhuma produção do ser a capacidade de dizer que quem está em pé aqui diante de ti é o Cristo, e dizer que ele era o Cristo na consciência judaica significava dizer que o Senhor, o Emanuel, prometido desde Isaías, tinha virado Deus conosco. Então Jesus mesmo reconhece que é impossível que um homem de si mesmo, com a sua mente, com as suas elaborações, com os seus orgulhos, com os seus preconceitos, com as suas medições, com tudo mais, sendo contemporâneo dele, ainda assim pudesse de si mesmo reconhecê-lo como Deus, a menos que o Pai Celeste revelasse isso, porque as impossibilidades eram totais. A gente tem dificuldade de reconhecer o dom de um outro, a gente tem dificuldade de reconhecer o talento de um outro, a gente tem dificuldade de reconhecer a beleza de um outro, a gente tem dificuldade de reconhecer a inteligência de um outro. Pelo amor de Deus! Chegar e olhar para um garoto de 30 anos e dizer: Emanuel, Deus conosco, ou Deus te revela, ou você enlouqueceu e surtou. Total. Acontece que esses homens, e aí que eu quero chegar, que tinham tido essa revelação, essa ficha divina tinha caído neles,
tinham essa certeza inteira de que eles estavam seguindo o verdadeiro. Apesar desse discernimento sobre Jesus, apesar desse amor, dessa paixão sobre ele, acerca dele, eles não tinham ainda deixado todo o arcabouço institucional, religioso, de pensamento escatológico sobre o Messias, pensamento sobre o significado de Israel como nação, um pensamento forjado durante anos, especialmente desde o cativeiro em Babilônia, pelos grandes pensadores de Israel que começaram a surgir justamente no exílio, e que falavam já desse reino de Deus que um dia viria à terra. A esperança messiânica cresceu muito nesse período. Naquele período intertestamental entre o Velho e o Novo Testamento, de 400 anos, apareceram muitos messias, muitos candidatos a salvadores. E durante esse processo, muitas teologias foram escritas, muitas tradições foram estabelecidas, e com o passar do tempo, as gerações vão confundindo a revelação com a tradição. Porque quem estava vivo quando a tradição ainda não era tradição, era apenas uma elaboração, sabe fazer diferença entre uma coisa e outra. Mas quem já nasce numa geração posterior, a tendência é já abraçar o pacote inteiro, como uma coisa só. E esses homens não estavam livres disso. Nem Pedro, nem Tiago, nem João, nem André, nem Bartolomeu, nem Tomé, nem Judas, especialmente Judas, nenhum deles estava livre da estrutura teológica, escatológica que eles tinham aprendido sobre o significado da chegada do Messias a Israel e o que aconteceria. E o extraordinário, gente, presta atenção nisso, por favor, é que eles ouviram da boca de Jesus a desconstrução da ideia do Messias de Israel o tempo todo. O Messias de Israel chega como rei. O Messias que ele diz que é manso e humilde de coração, nasce numa manjedoura. O Messias de Israel chega e toma o poder dos ímpios. Ele chega e manda amar igualmente a todos os homens e tratar o inimigo de uma maneira inconcebível. O Messias de Israel, ele sabe fazer jihad, guerra santa. Ele tem visão política. Para ele, o reino de Deus e o reino do mundo são uma coisa só, como até hoje em Israel, quem é religioso, política e Deus continua uma coisa só, como entre os muçulmanos islâmicos, isso se estabeleceu como bloco monolítico, estava na cabeça deles também, revelando a nós uma coisa: você pode crer em Jesus, amar Jesus, adorar Jesus, dizer que é de Jesus, seguir a Jesus, e ainda assim fazer isso, subjazendo em você uma infraestrutura que não tem absolutamente nada a ver com o Evangelho de Jesus, enquanto você se oferece a morrer por Jesus, a pregar por Jesus, a parar gente que está expulsando demônio em nome de Jesus, mas só porque não segue com o seu grupo, você quer fazer parar, quer fazer descer fogo do céu para queimar quem, na tua ideia, não acolheu Jesus direito, está todo comprometido, raivosamente enfurecido, pitbullzadamente devocional para com Deus, enquanto Jesus vai desconstruindo a própria ideia do Messias de Israel diante deles, dizendo: tal não é assim entre vós, não é assim, não é assim, o reino é assim, e tudo que ele diz que o reino é tudo quanto os rabinos de Israel jamais sonharam que o Messias, em vindo, diria que fosse. Ora, Jesus chegou mesmo a dizer que queria Jerusalém ser açoitado, humilhado, morto,
crucificado, ressuscitado ao terceiro dia, mas o auto-engano e a vedação psicológica e a censura de percepção que eles fizeram, movida pelo ideal da construção que tinha sido dada a eles como legado histórico durante séculos e séculos e séculos, acerca de um Messias que ia chegar em Jerusalém e dominar tudo, que mesmo Jesus dizendo com a própria boca o que ia acontecer, o Evangelho repete 3 vezes que isto todavia não lhes era compreendido. Imagina o poder que a religião tem. Está seguindo a Jesus mesmo, já caiu a ficha, olha, o pior já tinha acontecido, que é poder dizer você é Deus. Mas ainda assim, a estrutura e o arcabouço da construção do Cristo imaginário, produto de homens e das suas tradições, e as expectativas nacionalistas, e as ideologias, e as confissões seculares, e os compromissos fraternos, e as misturas disso tudo, com amarguras pessoais, com raiva de romano, com raiva de opressor, com raiva de quem me faz me sentir mal, tudo isso misturado, cria um caldo, que nem Jesus dizendo que não é assim, eles conseguem entender, e ainda prosseguem para Jerusalém com alto engano, de que o chega lá, e o Sinédrio ia se curvar, e Jesus ia fazer milagres estrondosos, ia dizer palavras maravilhosas, e era óbvio que todo mundo iria aceitar. E eles queriam um lugar no reino de Deus, não um reino dentro do coração, e nem tampouco transcendental. Reino de Deus para eles ia acontecer na terra, ali em Jerusalém, quando eles chegassem lá. Aquele pedido da mãezinha de Tiago: quando chegar o teu reino, permite que meu filho, se um de um lado, se assim de outro, o Tiaguinho aqui, o Joãozinho ali. Não era na Nova Jerusalém, não, era em Jerusalém da terra. Porque essa era a cabeça deles. Por mais que Jesus dissesse, o meu reino não é deste mundo, mas o reino deles era deste mundo. Eles queriam um Deus que fosse Deus para eles reinarem neste mundo, e não para eles servirem neste mundo, e não para eles se diluírem nesse mundo, e não para eles morrerem nesse mundo gerando vida, e não para eles se darem nesse mundo. Jesus de um lado está definido: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Agora, esse Cristo que de um lado é confessado como tal, que é objeto da revelação divina, não dissolve ainda dentro deles o arcabouço religioso de anos e anos e anos de construção. Aí quando Jesus chega em Jerusalém e acontece a tragédia inteira, e acontece da maneira mais patética possível para quem tinha uma construção e uma idealização messiânica como a que eles tinham, porque é de um impotente, levado para lá, levado para cá, brincam com ele, bota a camisa na mão, veste de escalate, faz do cara um palhaço, e tira a roupa dele, e vai, é um show bizarro, e ele ali passivo, aparentemente pateticamente passivo, não abre a sua boca, não se defende, não dá nem uma filosofada com Pilatos, explicando o que é verdade, não diz nada, só diz: tu dizes, vem de ti, é a tua boca que fala. Aí ele morre, todo mundo foge. Quem é que vai morrer por uma ilusão? Ainda que seja a ilusão mais apaixonante do mundo, ainda que você tenha que chorar sozinho o resto da sua vida e dizer: uma pena que não era verdade, mas eu amei aquele homem de todo o meu coração. É uma pena que não tenha sido verdade, porque eu amei ele de todo o meu coração. Aí foge um para cá, foge outro para lá, vai aquela história inteira, fica apenas a instintualidade apaixonada das mulheres.
ao pé da cruz, cuidando dele. Até porque mulher não é ameaça para soldado. Soldado é que ameaça para mulher. E aí elas correm o risco de viverem o seu amor até o fim. Ainda que seja só para fazer o defunto cheirar bem. Esse é o espírito desse texto aqui que a gente vai ler agora, tá bom? Não que adianta ler o texto sem entender o que está acontecendo. Aí vira todo mundo evangélico. Lê, não entende nunca o que está dito. Nunca. Então, os cansados têm liberdade para ir para o quarto dormir. Porque eu nem comecei a pregar ainda. E eu espero que o nome de ninguém aqui seja Eutico. E nem fique perto da janela. Nesse caso, eu te aconselho a ficar lá atrás, perto da parede, tira um cochilo gostoso. Porque a gente veio aqui para coisa séria, meus irmãos. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, a morte, a tragédia inteira daquele fim de semana. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, porque não era uma coisa amena, eles não só lembravam um ao outro e narravam histórias, mas eles tinham desavenças, discutiam. Sentimentos aqui estão todos revirados. Tem gente que quando sofre uma decepção entra em silêncio. Tem gente que quando tem uma decepção grita, fica raivoso, quer matar Deus se puder. E aí eles vão conversando e discutindo. Enquanto isso, o próprio Jesus aproximou-se e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Isso era uma hora em que quem cresce no Cristo da elaboração da religião não veria o Jesus ressuscitado de entre os mortos. Quem cresce no Cristo da religião teria que carregar um defunto. E a intoxicação é tão grande que a discussão deles, aqui adiante se diz qual é, e eu vou antecipá-la. Eles iam discutindo, à medida que caminhavam, sobre Jesus o Nazareno, poderoso em palavras e obras, e que eles dizem, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. E foram contando para o próprio Jesus o que eles vinham discutindo entre eles. E ainda entra uma história que é menos forte do que a descrença e a frustração e a desromantização de Jesus no coração deles. Porque eles ainda dizem, é bem verdade que hoje de manhã algumas mulheres foram ao túmulo e voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Agora, vocês imaginem a conversa desses dois sobre essas mulheres, né? Mas não dá para crer, cara, não dá, Cléo, mas para com isso. Você crê, não dá, Madalena, não dá para crer, você não lembra dela? 2 anos atrás a mulher tinha 7 demônios, não sabia o que falava, ela surtou, sabe lá, vão discutindo, tudo bem, foram lá, mas não dá. Mas aí o outro disse, mas escuta, mas e Pedro e João, que foram ao túmulo e viram a exatidão do que disseram as mulheres. A exatidão, que era aquela ordem, aquela coisa, tudo que mulher observa, né? Verificaram a exatidão do que disseram as mulheres. Aí o outro diz, mas não viram ele. Viram? Não viram. Viram? Não viram. Aí estão discutindo e caminhando. Aí de repente alguém chega e diz, isso não vale a pena mesmo, porque já acabou, morreu.
não valeu a pena. Enquanto eles estão aqui conversando e discutindo, que o próprio Jesus vem, se aproxima, mas os seus olhos estão impedidos de o reconhecer, porque quando você fixa determinados padrões de Deus ou de qualquer coisa, até de certos Jesuses na sua mente, pelo amor de Deus, a dificuldade que dá para reconhecer o Jesus do Evangelho é horrível. É por isso que é mais fácil ver pagãos discernirem com muita rapidez a Jesus do que gente condicionada há tantos anos. É por isso que fariseus, escribas e teólogos tiveram que ouvir Jesus dizer que publicanos, meretrizes e pecadores os precedem no reino dos céus. Porque toda essa presunção de saber, de ter, gera uma construção que estabelece um ídolo, uma imagem, uma fixação, uma determinação, que pode ser até feita em nome de Deus e de Jesus, ou do Messias ou do Cristo, mas é uma construção tão poderosa que às vezes deixa os olhos da gente impedidos de o reconhecer. O indivíduo lê, não entende nada, ouve, não entende nada, aquela coisa está fixada ali dentro, de uma forma horrorosa. Apesar de que eu poderia dizer a vocês tantas coisas bonitinhas sobre os seus olhos estavam, porém, impedidos de o reconhecer, que vai desde essa afirmação básica e simples que eu fiz, até psicologizações de outro nível, e a aparição dele de maneira transcircunstancial, para além de todas as marcas que o tempo e a vida imprimem em nós, com uma força imensa que nós mesmos não conseguimos perceber, ou, se você quiser, o próprio fato de que enquanto o coração não se abrisse para a fé, os olhos não veriam o que os olhos já viam. Mas não é o caso. Eu só quero dizer que os olhos estavam impedidos de o reconhecer, e que na base disso tinha um auto-engano, uma construção, tinha um mito, tinha um Cristo elaborado, tinha uma produção religiosa. Aí vem Jesus e entra no caminho desses caras que tinham andado com ele e que agora estão andando no caminho do ocaso, do pôr do sol, da não esperança, falando do ocaso da esperança, falando do pôr do sol do Evangelho, falando de como tinha sido bom enquanto tinha sido verdade. E de repente são visitados na sua desesperança e na prisão mental na qual se tinham postos por esse viajante que não precisa outra vez se apresentar em nenhuma chegada. E essa é uma das coisas mais maravilhosas de Jesus, é que ele não chega se apresentando nunca. É como aquele cego que tem que dizer: não sei quem é, só sei que me abriu os olhos, não sei o nome, fala: não sei o nome, não sei nada, só sei que eu era cego, agora vejo. É só lá na frente que o cara vai saber o nome, vai se curvar e vai adorar. Porque frequentemente a experiência de Deus começa no nosso coração antes do nome de Deus ser aprendido pela nossa mente. Frequentemente, sempre eu diria, o trabalho de Deus começa na nossa inconsciência antes de poder se transformar em alguma consciência em nós. Aí eles estão aqui caminhando e Jesus entra nesse estado de coisas na vida deles. Então lhes perguntou Jesus: que é isso? O interessante é que não é nem o que é isso, né? Mas que negócio é esse? Que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando? Isso é uma coisa que está fixada. É uma preocupação, até estranho, porque não devia nem ser uma preocupação, já devia ser uma ocupação, porque já não era pré, era pós, né? Já tinha acontecido. Mas a mente humana é tão extraordinariamente preocupada que ela se preocupa até com o que ela já não pode mais resolver, com o passado. O que é isso?
de kids preocupados, tratar é um negócio muito sério, para o bem ou para o mal. É uma dedicação a uma coisa, à medida em que vocês caminham. Que é isso? Aí é que vem aquela história: tu és o único que, tendo estado em Israel, ignoras as ocorrências desses últimos dias. Aí Jesus lhes diz: quais? Não estou sabendo. Será que aconteceu alguma coisa depois que eu ressuscitei de entre os mortos? Que eu não fiquei sabendo. Quais? Conta para mim. Eles vieram, o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, nananã. Aí Jesus deixou de contar a história inteira, a coisa toda. Aí disse: nécios, que é literalmente turvados, embotados, nublados de entendimento, misturados. Que de um lado tem um Cristo que eles dizem: tu és o Cristo, Filho de Deus, ao qual agora eles choram, dizendo que pena que não era, porque bem que podia ser, tinha tudo para ser. Mas do outro lado tem essa estrutura inteira montada, que turva, que embota, que antecipa preconceitos, que transforma o testemunho mais sincero de uma mulher num nervosismo não crível e relativizado, que faz com que mesmo a percepção dos incrédulos, como Pedro e João, na exatidão do percebido, não tenha significado, porque tem uma outra coisa instalada na alma que desromantizou o coração inteiro. Quais são essas últimas notícias? E aí, depois de ouvir, ele diz: honestos, nublados de entendimento, de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. E começando de Moisés, expôs-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E lhes disse: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E lhes abriu o entendimento. Eu posso imaginar essa conversa dele pegando a Bíblia inteira, a Escritura, se mostrando tudo para eles. Olha só, esse sanguezinho que vestiu aqui Adão e Eva, é porque o Cordeiro já tinha sido imolado antes da fundação do mundo. Foi lá que Pedro aprendeu isso, João também. É mostrando cada coisa. Olha essa promessa, olha como é que foi, olha por que o filho é Isaac. Vai contando. Olha Moisés, como diz que vem um sucessor. Olha como ele diz que quem quiser ser justificado tem que viver na perfeição. Só para mostrar a imperfeição de vocês, mas eu sou o cumprimento de todas estas coisas. Olha o sonho de Isaías. Isto aqui foi agora, isto aqui será adiante. Esperem, que tudo vai se cumprir.